é a diferença, Cristiane, de eu dar consequências e eu castigar? É imensa a diferença. E muitas pessoas não conseguem identificar e acham que castigo é consequência. Claro que é uma consequência, mas não é desta consequência que eu estou falando. Então, eu vou tentar mais ou menos explicar para vocês como funciona. Bom, o punir, que eu sempre digo punir e castigar, a gente tem duas formas de fazer isso, de uma forma positiva ou negativa. Cristiane, tem punição positiva? Tem. Mas o castigo positivo não significa que ele é bom. Positivo e negativo aqui é a ação de ter ou tirar. Positivo é quando você dá, quando você apresenta, e negativo é quando você tira. É o menos mesmo, tá? Então, é o menos e o mais. É assim que funciona o positivo e negativo em comportamento. Não tem a ver com o bom ou o ruim. Então, quando a gente fala, por exemplo, em castigo positivo, a gente tá falando, por exemplo, em bater numa criança, porque você apresenta a ela um comportamento muito ruim. Então, aí nós estamos falando de um castigo positivo. Quando a gente está falando de um castigo negativo, a gente retira dessa criança algo bom. Então, aquela coisa que a gente está muito acostumado a ver, se você não fizer a lição ou não fez a lição, perdeu o celular, perdeu o videogame. É um castigo negativo, é um castigo que a gente está retirando algo bom daquela criança. Bom, por que a gente deve evitar esse tipo de comportamento? Por quê? Porque o castigo, ele aumenta a ansiedade, ele provoca a longo prazo depressão, ele paralisa a criança e ele não ensina. A criança não entende e não aprende porque ela compreendeu a situação. Ela simplesmente paralisa, ela não faz aquilo que você deseja, tá? De certa forma, funciona? Funciona, a punição, o castigo funciona, mas é sobre sofrimento que a gente está falando. Então, não é desta consequência que eu falo. Eu falo da consequência de você trazer a reflexão, a aprendizagem. E aí sim, você muda o comportamento da criança. Quando a gente fala em consequência, a gente fala em dar à criança o direito de escolha, mas entregar a ela a consequência adequada daquela escolha que ela fez. Se ela fez boas escolhas, consequências boas. Se ela fez más escolhas, consequências ruins, fatalmente. Então, quando a gente fala a consequência, por exemplo, quando a gente fala que uma criança fez algo de errado, bateu num amigo da escola, bateu num amiguinho na escola, tá? Todo mundo chega em casa e tira o celular, tira o videogame. O que você está ensinando para o seu filho? Bom, você vai ter coisas ruins, você vai perder aquilo que é bom, né? E, na verdade, você não está ensinando para ele que ele não tem que bater nos outros. Simplesmente você está ensinando que ele está sendo punido, tá? Então, você traz, inclusive, culpa. Você acarreta culpa na criança. Quando você trabalha com a consequência, você traz a reparação daquele problema. Então, a criança vai, por exemplo, fazer uma carta de agradecimento, de desculpa, vai fazer uma carta de desculpa, vai se expor ao grupo dizendo, pedir desculpa para a criança que ele bateu. Ele vai presentear aquela criança com um chocolate, uma bala, um bombom. Ele pode reparar o erro dele, ou seja, ele tem que pensar de que forma ele tem que se desculpar daquela pessoa, pensar naquilo que ele fez de errado, ele tem que produzir uma fala, ele tem que chegar lá e falar, eu gostaria de me desculpar, entregar uma carta, entregar um desenho. Muita criança eu faça um desenho para o seu amigo, diga para ele que você está arrependido pelo que você fez. Então, é nisso que eu tô falando, né? Isso é uma consequência. Primeiro, tem razão de você fazer porque ela está vinculada à ação negativa que a criança teve. Então, ter consequência é estar no mesmo... A gente está falando da mesma coisa, tá? Então, estar dentro do trabalho da consequência não é você usar, por exemplo, tudo que a criança faz de errado, você tirar as telas. Não que tela não seja bom ser tirada, mas o que eu quero dizer é que retirar as telas não está e não vai ensinar seu filho que ele não pode fazer aquilo que ele está fazendo. Bom, e a consequência, ela traz, então, a conscientização do erro e traz, sim, um alívio da culpa, porque a partir do momento em que eu corrijo o meu erro, em que eu me desculpo, em que eu faço algo de bom para aquela pessoa, por exemplo, que eu causei um dano, eu alivio a minha culpa. Então, nós não temos a gerar ansiedade, a depressão ou o sentimento
de culpa muito forte, a paralisação que traz a punição. A consequência não, a consequência ela traz o conhecimento.